Bom dia. Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos fazer um aprofundamento do conteúdo, especificamente do capítulo 3 e 4, né? Então, gente, essas primeiras aulas, né, de volta do recesso, como já foi informado, nós estamos fazendo um aprofundamento, uma revisão do que foi visto no primeiro semestre, e hoje a gente vai falar do capítulo 3 e do 4. O capítulo 3 fala de DNA, né, fala de material genético, e o capítulo 4 fala um pouco de evolução, né? E aí a gente vai debater, obviamente que não tem como a gente ver os temas completos, né, desses dois capítulos, mas eu selecionei dois temas bem interessantes, tá? Que costumam ser, digamos, pegadinha no vestibular, né? Vamos lá. Quando a gente fala de DNA, né, de material genético, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós temos dois tipos de material genético no organismo humano, né? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Apesar da gente obrigatoriamente ter esses dois materiais genéticos, esses dois ácidos no nosso, constituindo o nosso organismo, a gente sabe perfeitamente hoje que quem comanda todas as características hereditárias, todas as características morfológicas e fisiológicas do corpo humano é o DNA. Então, professor, para que serve o RNA? O RNA ele tem uma função, sim, bem específica, bem importante. Ele que vai sintetizar, ele que vai comandar todas as informações, todas as ordens passadas pelo DNA. E aí o aluno se confunde, né? Porque ele fala, ué, mas quem sintetiza, quem cumpre todas essas funções, se é o RNA, por que o DNA é quem comanda tudo? Porque a informação passada, o comando do que deve ser realizado ou não, é dado pelo DNA, pelo ácido desoxirribonucleico. O RNA ele só vai fazer o trabalho, ele vai ter toda a função de executar o comando dado pelo DNA, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de DNA e RNA, a gente precisa saber as suas características também. O DNA a gente sabe que é uma fita em dupla hélice, né? E o RNA também. Aonde vai estar essa diferença? O DNA ele é formado, né? São duas fitas ligadas por bases nitrogenadas. Quais são essas bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina. E aí nós temos as ligações específicas obrigatórias. Professor, como assim as ligações específicas obrigatórias? O que eu quero dizer com isso? A gente observa que a adenina obrigatoriamente sempre vai se ligar à timina e guanina sempre se ligar à citosina. Mas, professor, eu já vi fitas de DNA em alguns exercícios onde a adenina se liga à citosina, onde tem as ligações que não são obrigatórias, como o senhor falou. Ocorrem. Aí é quando a gente diz que ocorreu uma mutação genética. Todas as mutações que ocorrem são justamente porque nós temos o emparelhamento, nós temos as ligações das bases nitrogenadas fora daquela regrinha básica que nós sabemos, adenina com timina, citosina com guanina. E quando isso acontece, na imensa maioria das vezes, nós temos uma situação de reparo, onde nós temos algumas enzimas polimerase, licase, várias enzimas que vão agir ali naquela fita de DNA para consertar o erro, ou seja, para reparar aquelas ligações das bases nitrogenadas. Tá? A mesma coisa ocorre com o RNA. Mas, professor, sempre é reparado? Não. Na imensa maioria das vezes ocorre o reparo, mas em algumas vezes isso passa despercebido e aí é onde nós temos as mutações. Mutações essas que podem ser benéficas ou maléficas aos seres humanos, ok? E quando a gente fala de RNA, a gente observa o quê? Que nós temos uma base nitrogenada diferenciada do DNA. Qual é ela? Nós não temos timina no RNA. A timina é uma base nitrogenada específica, única do DNA. No lugar da timina no RNA, nós vamos ter a uracila. Então, as bases nitrogenadas do RNA vão ser adenina, uracila, citosina e guanina. Aonde, obrigatoriamente, a citosina, igual no DNA, vai se ligar à guanina,
Porém, a adenina agora vai se ligar obrigatoriamente à uracila e não mais à timina, ok? E os erros de ligações também podem vir a ocorrer e também vão ter os seus reparos ou não sofrendo mutações. E quando a gente fala de mutação, a gente entra um pouco no capítulo 2, no capítulo 4, né, gente? Aonde nós vamos ter a questão evolutiva. O que são mutações? Nós já vimos, mutações são emparelhamentos inadequados, né, que não respeitam a ordem obrigatória das bases nitrogenadas. E aí nós criamos códons diferentes. O que são códons? Códons é o trio, né, de bases nitrogenadas. Então nós temos lá AUC, isso é um códon, CTA, isso é outro códon. Então esses códons são os que vão ser representados pelos aminoácidos, dos quais vão formar as proteínas específicas de cada aminoácido. E aí, gente, quando eu tenho um emparelhamento inadequado, o que acontece? Formo códons inadequados. Quando eu formo códons inadequados, eu formo aminoácidos que não são aqueles ordenados pelo DNA. E aí o que acontece? Eu vou formar proteínas das quais não foram ordenadas. Logo, eu tenho pequenas mutações. Professor, por que pequenas mutações e não grandes mutações? Não é que nós não podemos ter grandes mutações. Podemos sim. Só que vocês concordam comigo que um organismo, seja ele humano ou não, né, mas a gente sempre traz mais para o humano porque é a nossa vivência, ele já está em praticamente perfeita harmonização. Ele é um organismo que funciona, ele é um sistema muito complexo que funciona de uma forma muito bem integrada. Então o que acontece? Isso só vai levar, né, a que cada mutação que ocorra tenha grandes chances de não ser benéfica. Porque se ele já é tão perfeito, né, a chance de uma mudança trazer benefícios é muito menor do que trazer malefícios. Então, as mutações grandes ainda têm menores chances ainda. Então, quando a mutação é muito grande, é muito difícil aquilo trazer um benefício. Então, as mutações pequenas, elas trazem mais benefícios. Nós temos um grande exemplo, né, que já caiu no vestibular, que é dado por um relógio, né? Vocês imaginem um relógio, tá, que funciona perfeitamente. Aí nós temos dois relógios idênticos. Em um relógio, eu vou lá e tiro uma peça ou acrescento uma peça, tanto faz, né? Isso é uma grande mudança, acrescentar ou tirar uma peça. No outro relógio, eu só vou lá e aperto um pouquinho ou afrouxo um pouquinho determinado parafuso. Em ambos teve o que a gente chamaria de mudança, né? Trazendo para o nosso organismo mutação. E aí, qual é a chance do relógio que eu acrescentei uma peça ou tirei uma peça trazer algo benéfico para esse relógio? Muito pequena, porque esse relógio já funciona perfeitamente. Agora, aquele relógio onde eu só dei um apertãozinho ali no parafuso ou um pouquinho, afrouxei um pouquinho, a chance disso trazer benefícios é pequena, porém é maior do que naquele relógio que teve grandes mudanças, ok? Então as pequenas mutações são aquelas mutações das quais vão funcionar sim para o meio, ou seja, para o meio selecionar, ou seja, seleção natural. E aí a gente entra em seleção natural. Por quê? Porque quando a gente sofre, ou quando um organismo, né, sofre alguma mutação pequena e que seja benéfica para aquele organismo, é o meio em que aquele organismo vive que vai determinar se ela é vantajosa ou não. Porque, por exemplo, um urso polar ele pode sofrer uma mutação para suportar melhor o calor. Para que isso serviria para o urso polar se ele vive num lugar onde é extremamente frio? Para nada. Então seria mais um desgaste energético para ele manter aquela característica que não traz benefícios nenhum. Então, com o passar das gerações, obviamente, essa característica iria se perder, tá? E se essa característica, em vez de fosse para suportar calor, fosse para suportar melhor o frio?
Logo, seria uma característica da qual ia ser interessante para o meio em que ele vive. Então, o meio ia selecionar cada vez mais essa característica nas próximas gerações. Então, é o meio ambiente que vai selecionar se aquele indivíduo vai permanecer, perpetuar essa característica, passar para os seus descendentes ou não. Professor, o que quer dizer passar para os descendentes? Vocês concordam comigo que um indivíduo que tem melhor resistência ao frio e vive num lugar frio, ele vai viver mais do que o que não tem e logo, né, obviamente, vai deixar mais descendentes? E essas características genéticas passam para os descendentes? Então, ao longo das gerações, esses indivíduos vão ter essa característica. É isso que a gente tem que ter em mente, ok? Galera, faz a revisão, não tem exercício, não tem AD, mas faz a revisão, ok? Faz o resumo lá no caderno. Muito obrigado, até a próxima.